Boa tarde, vamos a mais uma aula da apostila Estude em Casa, volume 5. Hoje, na aula de número 19, estamos aí falando em matemática na página 130. Vamos lá? Você sabia que quando é realizada uma pesquisa, os dados podem ser apresentados em tabelas ou gráficos? Veja a seguir. O professor Alberto fez uma pesquisa com seus alunos para identificar, entre meninos e meninas, quantos gostavam de brincar de esconde-esconde. Então, organizou o seguinte gráfico. Vamos entender este gráfico. Nós temos aqui separados a quantidade no gráfico entre meninas e meninos. Nós podemos perceber que a proporção do gráfico de meninas está maior, de meninos está maior, enquanto das meninas está menor. Aqui no gráfico ao lado, nós temos os números. Eles iniciam no 0 e vão direto para o 2. Mas nós podemos entender que entre o número 0 e o número 2 existe o número 1. E entre o número 4 e o número 2 existe o número 3. E assim por diante. Então, de acordo com o gráfico, quantas meninas gostam de brincar de esconde-esconde? Então, nós podemos ver aqui que o gráfico de meninas, ele termina exatamente no número 6. Então, o número de meninas que gostam de brincar de esconde-esconde confere a 6. E aqui, ao lado, nós temos o número de meninos. Então, quem prefere esconde-esconde nas aulas de educação física? Meninos ou meninas? A proporção maior ficou para meninos. E ainda nós podemos aprofundar mais nesse gráfico. Por exemplo, o gráfico termina aqui no meio entre o 16 e o 14. Entre o 16 e o 14 fica o número 15. Então, 15 meninos preferem brincar de esconde-esconde, enquanto 6 meninas preferem brincar de esconde-esconde. Próxima página. 2. João estava brincando e organizou seus carrinhos em formato de um gráfico. Observe. Aqui nós temos novamente os números, agora de forma ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós temos os carrinhos separados por modelo e cores. Abaixo está a seguinte pergunta. Qual a cor de carrinho que ele menos tem em sua coleção? Qual o carrinho que tem a menor quantidade de acordo com o gráfico? Observe bem e não se engane. B. Quantos carrinhos ele tem no total? Aí você vai somar a quantidade de todos os carros, todas as cores. 3. A professora Camila anotou algumas frutas na lousa e pediu que os alunos escolhessem a preferida. Então, nós temos aqui no gráfico as frutas que foram anotadas: abacaxi, maçã, amora e banana. E logo à frente, em forma de bolinhas, nós temos a quantidade de votos que cada uma recebeu. A. Qual é a fruta preferida da turma? Qual foi a fruta que recebeu mais votos de todos os alunos da sala? Não deixe de prestar bastante atenção para responder corretamente. 4. Observe o gráfico que Márcia montou com seus alunos sobre a preferência dos sabores de sorvete. Novamente, nós temos aqui os números de forma ordenada, de 1 a 10.
E nós temos embaixo os sabores preferidos: abacaxi, coco, morango e chocolate. Você vai observar onde termina exatamente o gráfico, indicando assim o número de votos que ele teve. Então, nós vemos aqui a seguinte pergunta: A. As crianças preferem sorvete com sabores de abacaxi ou chocolate? Você vai observar o tamanho do gráfico de abacaxi e comparar com o de chocolate. Qual está maior? Tenho certeza que você vai saber responder. B. Qual é o sorvete preferido dos alunos? Entre os 4 sabores, qual foi o mais votado? C. Se juntarmos as crianças que escolheram sorvete de coco e morango, quantas crianças teremos? Faça um X na opção correta. Então, você vai verificar novamente o gráfico. Onde termina o gráfico de coco e onde termina o gráfico de morango. E vai somar essas quantidades, esses dois números, para adquirir a resposta correta. Próxima página. 5. Observe as frutas que Ana comprou. Agora, pinte no gráfico a quantidade de cada uma delas. O que nós vamos fazer? Nós vamos observar aqui no gráfico, ó. Nós temos deste lado os números que vão direcionar a quantidade de frutas que foi comprada. E nós temos aqui embaixo as frutas onde nós vamos pintar o gráfico. Então, por exemplo, aqui, maçã. Quantas maçãs foram compradas? 1, 2, 3. Então, nós vamos pintar aqui no gráfico com um lápis de cor de sua preferência. 1 quadradinho, 2 quadradinhos e 3 quadradinhos. Pinte bem todos os quadradinhos correspondendo ao número para que nós possamos verificar corretamente. Agora, vocês vão contar o número de laranja e, de acordo com o número de laranja, vocês vão pintar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Vocês vão pintar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa vocês vão fazer com a quantidade de pera. Tenho certeza que você entendeu e vai conseguir fazer perfeitamente. Se precisar, peça ajuda de alguém aí de casa ou me chame no WhatsApp. Ficamos por aqui com mais uma atividade. Beijo, beijo. Fique com Deus e tchau, tchau.